Você está olhando para a luz mais antiga que a humanidade já viu. Isso não é uma reconstrução, nem uma visualização artística. Esta é uma imagem real, capturada pelos mais poderosos telescópios espaciais. A luz nesta fotografia começou sua jornada quando ainda não existiam nem a Terra, nem o Sol. Na verdade, você está olhando para o passado, bilhões de anos atrás. Mas o que exatamente está escondido nesses minúsculos pontos de luz? O que sabemos sobre as estrelas? Esses objetos são visíveis todas as noites, basta levantar os olhos para o céu. O horizonte diurno da Terra também não está vazio. Ele é adornado por uma esfera amarela e brilhante cujo nome é Sol. A humanidade moderna está tão acostumada com os pontos cintilantes no céu que os percebe como algo comum e sem importância. Enquanto isso, as estrelas não são totalmente estudadas e, em muitos aspectos, são fornalhas cósmicas únicas de proporções assustadoras, alimentadas por combustível termonuclear. Existem bilhões delas e cada uma tem algo de especial. Há séculos criam-se contos, canções e lendas sobre as estrelas. Marinheiros e viajantes se orientavam pelas miríades de constelações. Desde os tempos mais antigos, as pessoas sabiam que a vida sem elas era impossível. Você já ouviu falar do oxímoro gelo quente ou veneno doce? A esse grupo pode-se adicionar com segurança mais um conceito: estrela fria. Hubble. Estão muitas estrelas do universo, mas não todas. Por exemplo, foram encontrados corpos celestes que se destacam e até recentemente eram considerados apenas hipoteticamente possíveis. Agora a existência deles foi comprovada, por isso vale a pena abordar esse tipo com mais detalhes. Estamos falando sobre as anãs marrons. São uma espécie de quase-estrelas, pesando até 7 massas solares, ou até 80 massas de Júpiter. Basicamente, todo o ciclo de vida delas é um resfriamento gradual e inevitável, com o lento desaparecimento das funções estelares. A existência das anãs marrons, assim como das estrelas da sequência principal, é sustentada por reações termonucleares internas, que consistem na queima contínua de hidrogênio e depois de hélio. Mas a emissão de calor desses objetos incomuns é mínima. É justamente entre eles que os cientistas encontram corpos celestes que se enquadram no conceito controverso mencionado no início do vídeo. Estrelas frias não são apenas uma expressão figurativa. Esses objetos realmente existem. Mas até que ponto pode chegar o frio desses astros? Afinal de contas, antes de tudo, ainda são estrelas. O intervalo padrão de temperaturas das anãs vermelhas varia de 300 a 3000 Kelvin ou de 27 a 2700 graus Celsius. Sim, você não ouviu errado. O limite inferior de temperatura está na marca de mais 30 graus. E isso é mais frio do que o seu chá recém-preparado. Depois ficou claro que a informação precisava de esclarecimentos e correções importantes. Assim que objetos desse tipo começaram a ser descobertos em massa, os astrônomos imediatamente começaram a classificá-los por tamanho, peso, luminosidade e outros critérios. Mas nesta discussão, estamos interessados exclusivamente na classe espectral dos anões marrons ultrafrios T e Y. A última foi modelada apenas recentemente e, por muito tempo, era considerada apenas uma hipótese teórica. Hoje na pauta temos 3 premiados. Anãs marrons, que em diferentes épocas reivindicaram o título de estrela mais fria do universo. Vamos começar pelo medalhista de bronze. CFBDSIR 1458-10B. Assim está numerado no catálogo astronômico o anão marrom, com tamanho de aproximadamente 6,15 Júpiteres descoberto em 2010. O telescópio instalado no vulcão Mauna Kea, no Havaí, avistou essa estrela tênue. O objeto do sistema estelar duplo está localizado na constelação de Válapas, a uma distância de 104 anos-luz de nós. Sua descoberta gerou perplexidade e entusiasmo no meio científico.
já que a temperatura da estrela foi registrada em apenas 100 graus. Essa é a temperatura da água em ebulição. Por quase um ano, esse anão marrom manteve o título de estrela mais fraca e fria do universo observável. Mas em 2011 ele perdeu esse status honorário. O WISE 1828 mais 26, 2650. O segundo lugar no nosso ranking improvisado vai para a anã marrom da constelação de Lira. A distância até o Sol é de cerca de 47 anos-luz. O poderoso telescópio WISE ajudou a descobrir esse objeto único. A anã marrom, WISE 1828 mais 2650, impressiona pela variação de temperatura, cujo limite inferior vai para a escala negativa, de menos 23 graus Celsius até mais 127. A medalha de prata é dividida com outra estrela em resfriamento, WISE 1541-2250, que está localizado a quase 18,6 anos-luz da Terra. Uma anã marrom do tamanho de Júpiter, mas muito mais massiva que o nosso gigante gasoso, pode ostentar uma temperatura média de superfície em torno de 70 graus Celsius positivos. WISE 08550714. No momento, o detentor absoluto da medalha de ouro é a anã marrom, localizada a 7,7 anos-luz do Sistema Solar, na constelação de Hidra. A estrela, que alguns cientistas consideram um planeta órfão, foi descoberta em 2014. E até agora, nenhum objeto conseguiu desafiar a liderança de WISE 08550714. A massa do astro é de 10 massas de Júpiter, o que também o torna o anão mais leve em nossa vizinhança próxima. A idade é de cerca de 10 bilhões de anos, e a temperatura efetiva é de menos 30 graus Celsius. No geral, a variação vai de menos 13 até menos 43. Os cientistas continuam observando o objeto e, como resultado, conseguiram descobrir detalhes notáveis. Por exemplo, astrônomos da Universidade de Edimburgo, ao começarem a estudar as camadas atmosféricas da estrela fracassada, descobriram uma camada de 100 km com temperatura constante de 23 até menos 73 graus Celsius. Na opinião dos especialistas, nesse local poderia muito bem surgir vida orgânica. Se não fosse pela observação no espectro infravermelho, esses objetos frios e muito tênues nunca poderiam ser vistos nem mesmo pelos telescópios mais potentes. Além disso, no início, quando os cientistas descobriram o primeiro anão marrom, eles o confundiram com uma estrela muito distante. Os astrônomos simplesmente não podiam acreditar que um astro tão próximo pudesse ser tão pouco eficiente e tão tênue. Apesar da baixa luminosidade dessas estrelas, existe a hipótese de que na zona habitável dos anões marrons pode haver potencialmente exoplanetas com condições aceitáveis para o surgimento de formas de vida simples. Mas não é tão simples assim. O problema está na redução gradual da região potencialmente habitável devido ao resfriamento da estrela-mãe. Como esses planetas precisam estar muito mais próximos de sua estrela moribunda do que nós estamos do Sol, os anos lá passam em questão de dias. Astrônomos calcularam quanto tempo um planeta distante de uma anã marrom pode ficar na zona habitável. Esse período varia de 4 a 10 bilhões de anos. Depois de assistir ao filme A Chegada, comecei a pensar sobre o tempo. Mas não sobre o tempo linear, em que normalmente estamos, mas sobre outros conceitos de tempo. Então, decidi pesquisar sobre esse assunto e encontrar informações sobre o que pensa um especialista como Neil deGrasse Tyson sobre os tipos de tempo, e cheguei às seguintes conclusões. Neil destaca o seguinte: antes de se tornar relativista, nossa noção de tempo era algo como: todos nós vivemos no mesmo tic-tac do relógio. 1 segundo para você é igual a 1 segundo para mim. Esse é o tempo linear. Linear significa que um intervalo tem exatamente o mesmo comprimento que o outro, e um vem depois do outro. A relatividade nos mostrou que não existe algo como o tempo absoluto. O tempo é relativo. Por isso ele pode se alongar para mim em relação a você.
Por isso, o tempo tem algo como múltiplas velocidades paralelas pelas quais ele flui, dependendo da localização de quem mede, da localização de quem está em movimento e dos estados em que eles se encontram. Agora vamos pensar sobre as dimensões. No nosso tempo, somos reféns do presente, onde estamos constantemente nos movendo do passado para o futuro, de modo que não sabemos como acessar outros pontos do nosso intervalo de tempo. Supõe-se que você pode se mover ao longo do seu intervalo de tempo com a mesma flexibilidade com que se move para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, para frente e para trás. Estamos falando da primeira, segunda e terceira dimensões, e que o tempo é a quarta. Nesse caso, você pode voltar ao seu próprio intervalo de tempo. Nesses estados, você não morreu, você está morrendo o tempo todo. Você não nasceu, você está nascendo o tempo todo. É como se você estivesse sempre nascendo. Outra forma interessante de pensar sobre o tempo. Então, o que não sabemos são exatamente os temas abordados no filme A Chegada. Se você se juntar à sua própria vida em outro momento do tempo, vai ter que se perguntar se há algum benefício em saber o que aconteceu no futuro. Você pode voltar do futuro para o passado e talvez levar consigo o conhecimento do que está por vir, porque você já viveu tudo isso. Mas se você voltar do presente para o futuro, será que vai viver tudo aquilo que teria que viver se não tivesse se deslocado? Boa pergunta, não é? Porque se a sua linha do tempo já existe, você não pode mudar o que está destinado a viver. Isso já está predestinado. Mas, suponha que você pudesse mudar isso com o conhecimento necessário. Então você teria que lidar com uma linha do tempo completamente diferente. E isso se tornaria cada vez mais complexo, como uma estrutura fractal. O que me chama a atenção em O Exterminador do Futuro é que ele precisa matar toda mulher que possa ser a mãe da pessoa que causa toda essa confusão. Essa era a sacada. Eu ficava pensando, por que eles não voltam um pouco mais no tempo? Você pode voltar um pouco mais no tempo. Basta mudar um pequeno detalhe e tudo depois disso mudaria. Não teria sido tão sangrento, mas também não seria tão divertido. Mas isso na verdade nos leva a um conceito interessante, sobre o qual tenho pensado muito ultimamente. Por exemplo, no caso do Exterminador do Futuro, esse é o paradoxo do loop, onde o fato de eles voltarem ao passado é a causa inicial de todas as ações. Alguém aqui já reviu o filme Em Algum Lugar do Passado? Sim, muitos dirão que o filme é para garotas, por isso o ignoraram. Então era uma história de amor romântica e nela até tem o Christopher Reeve, aliás. Uma senhora idosa se aproxima dele e entrega algo como um medalhão e diz, encontre-me no passado ou algo assim, ok? E ele é um cara jovem e descobre como voltar ao passado e encontrá-la. Continuação. E agora eles têm a mesma idade, começam um romance e ele dá a ela esse medalhão. Beleza? Agora ela tem o medalhão para entregá-lo no futuro. É isso que chamam de partícula Jim em Viagens no Tempo. Então essa partícula nunca foi criada, ela não foi nem criada nem destruída. Ela existe apenas em um loop temporal. Então, o que é isso? Continuação. Isso é considerado algo que achamos que deve ou não deve existir no mundo físico, ao qual, é claro, nos acostumamos. De onde ela veio, afinal? Ela simplesmente existia? Exatamente, ela simplesmente existia. Essa é a tentativa dele de mudar a situação e o rumo das coisas, e é isso que faz tudo acontecer. E isso nunca vai acabar, ou seja, é algo assim como o exemplo que eu dei e como o Exterminador do Futuro. É um ciclo que nunca termina, mas você nunca vai conseguir sair dele. Mas no caso de Em Algum Lugar do Passado, onde a partícula de Jim fica para sempre no ciclo, os personagens continuam vivendo. No caso de O Exterminador do Futuro, os eventos tiveram impacto no mundo inteiro. Então será que existe um mundo do outro lado? Eu suponho que não, porque eles afetaram o mundo inteiro, porque ele ficou preso em um ciclo e nada continua. Se fosse alguma vovó que voltou para encontrar alguém,
Então o mundo seria mantido, mas nós não diríamos então. Isso, claro, é um pouco especulativo, mas se, por exemplo, eu, Christopher Reeve, volto ao passado, isso não quer dizer que tudo ao meu redor não deveria ser como antes? Eles podem ser diferentes? Ou eles estão presos no mesmo ciclo que eu? Essa não era a mensagem do filme, mas deveria ser. Quero saber as respostas dessas perguntas. O que podemos dizer sobre o filme Máquina do Tempo? Eles lidaram com um fenômeno interessante. Quando a amada dele morre, ela é assaltada ou algo assim, assassinada no parque. Por isso tem uma máquina do tempo. Posso consertar isso. E agora ela vai para outro lugar, mas não para a cena do crime. E aí ela acaba sendo atropelada por um carro e morre. Ele repete isso de novo. Ela morre toda vez. Ele entende que certas coisas estão destinadas a acontecer. Mas eu também pensei sobre isso e disse por que a morte dela foi mais significativa do que o fato do roubo ou qualquer outra coisa. Esse é um evento que pode ser mudado. Por causa dessa mudança, a linha do tempo de todas essas pessoas, inclusive a do ladrão, provavelmente também mudou. O motorista também não é mais o mesmo de antes, só para matar a mulher que ele amava. Sim, só para matar uma pessoa. A máquina do tempo é um caso interessante. Sempre achei curioso como exatamente funciona a máquina do tempo. Mas quando ele está dentro, ele vê tudo passando rapidamente do lado de fora. Mas eu sempre imaginei do ponto de vista de quem simplesmente passa por perto. Ele só olha para o cara sentado, tipo no carro, e pensa, ok, isso é chato. Ou isso aconteceria num instante. Então ele realmente se move através do tempo e não são as coisas que passam por ele? Alguns momentos, quando ele passa por eles, você nunca chegaria nem a ver. Ou seja, isso aconteceria tão rápido. Essa é a minha interpretação. Por causa do que eu pensava, seria um lugar específico, onde ele meio que ficaria preso nesse ponto da Terra, de modo que ele não se moveria. Mas para nós na máquina do tempo, o tempo, como ele é relativo, parece que está se movendo. Então eles não verão isso, certo? Bem, se o planeta for para outro lugar totalmente diferente, você vai estar simplesmente no meio do espaço. Mas se ele voltar exatamente 30 anos atrás, então a Terra vai voltar para o mesmo lugar onde estava naquele momento, certo? Ou seja, porque ele volta para o passado em um intervalo menor, ele fica no meio do espaço. Aí está um problema interessante. Digamos que essa comunicação taquiônica exista, então eu posso enviar uma mensagem de volta no tempo, e você está andando pelo corredor e escorrega numa casca de banana. Quando vi pela primeira vez personagens de desenho animado escorregando numa casca de banana, eu disse: primeiro, por que essa casca está ali? Segundo, elas são mesmo tão escorregadias? Eu comecei a jogar casca de banana e tentar escorregar nelas. Não conseguia, então percebi que bastava colocar o lado de dentro para baixo. Mas quando eu virei, eu disse: uau, isso é realmente escorregadio. Mas se você jogar uma casca de banana para cima, ela nunca vai cair no chão parecendo um polvo. Então você escorrega. E eu digo: deixa eu avisá-lo. E eu te mando uma mensagem 10 segundos antes do acontecimento. Você anda no corredor e o telefone vibra. Você pega o telefone e lá está escrito: cuidado com a casca de banana. Mas agora você não olha para onde pisa e escorrega por outro motivo que por acaso acabou se tornando a causa principal. Mas isso é interessante porque é o efeito borboleta. Lá, onde mudamos a linha do tempo, pelo que sabemos, poderíamos ser apenas uma ondulação em outro universo, em comparação com o universo que existia antes. É como as pessoas que dizem: se uma coisa não tivesse acontecido com George Washington, ou com Napoleão, ou Hitler, então o mundo seria diferente. E eu penso, ok, acho que vocês estão superestimando esse momento, esse pequeno incidente. Eles perdem a compreensão de que certas forças estão agindo para direcionar a cultura, a civilização para um determinado caminho. Podem ser inabaláveis diante de certas mudanças que você pode fazer e que, na sua opinião, levariam a uma enorme diferença nas consequências. Se no ano passado não tivéssemos encontrado a penicilina por acaso, então milhões de pessoas teriam morrido.
Não. Sabe, Beth Lee teria descoberto a penicilina um ano depois, então você está exagerando esse detalhe e me dizendo que a civilização seria diferente. Eu não vou cair nessa. A civilização é muito mais resiliente do que isso. E se Hitler tivesse sido morto ainda criança, então... Não, provavelmente não. Os alemães queriam alguém que assumisse o controle durante a histeria. Talvez as consequências tenham formado Hitler, em vez de Hitler criar as circunstâncias. Por isso você teme que o efeito borboleta mude o curso para este lado, e não apenas algo insignificante dentro do mesmo todo. Por causa de todas essas coisas sobre as quais falamos, o efeito borboleta parece o mais realista, embora não seja algo que possamos realmente calcular, mas podemos dizer que tudo pode acontecer. Tipo, sempre há várias mudanças que afetam as pessoas ao longo de toda a história, ou no presente ou no futuro. E eu vou dizer, não foi essa borboleta, foi outra borboleta. Uma vez, houve uma manchete em uma revista de resultados incontestáveis. É aquela revista onde cientistas que querem tirar folga dos seus trabalhos normais inventam alguma teoria científica maluca que acaba sendo completamente idiota, mas que recebe aprovação científica. E lá tinha uma manchete que dizia: "Nós capturamos uma borboleta de verdade que causou furacões no sul." Acho que no final das contas, vou concordar com Stephen Hawking que vamos descobrir novas leis da física que vão prever a viagem de volta no tempo. E nós não sabemos qual é essa lei ou por que ela deveria existir. Tudo o que podemos imaginar e que permite que isso aconteça complica completamente tudo. Você vê os manifestantes na rua, você conhece o slogan deles? O que queremos? Uma máquina do tempo. Quando queremos? Ah, tanto faz, qualquer hora está bom. Então você pode argumentar que, se a máquina do tempo for inventada em algum momento no futuro, não há nenhuma prova de que ela tenha aparecido no nosso passado. Mas isso não deve nos impedir de pensar nela em situações divertidas e conversas sobre a vida nessa vida corrigida. É estar constantemente nascendo, constantemente vivendo e constantemente morrendo. Eu realmente me acomodaria melhor. E então, a máquina mostra que sua vida está predestinada, mesmo que a essência dela seja ser refém do presente, movendo-se do passado para o futuro, eu tenho a ilusão de liberdade de escolha, e sou feliz vivendo nessa ilusão, sabendo que não é assim. Reflexões sobre a máquina do tempo quando tudo se resume a algo como predestinação, ou coisas que já estão determinadas nesse caminho que você segue. Viagens no tempo meio que fazem tudo parecer predestinado, e não há nenhuma maneira de desviar do curso desse caminho. Tudo o que você faz já aconteceu. Se eu entrar em uma máquina do tempo, tudo na verdade levou a esse momento. O meu eu do passado então vai e entra na máquina do tempo, e isso vai acontecer infinitamente. Imagine que a NASA anunciou ter encontrado vida extraterrestre, bactérias marcianas, baleias azuis em Europa ou ruínas de uma civilização antiga. Isso não seria maravilhoso? Não. Talvez essas notícias signifiquem que o fim da humanidade é praticamente inevitável e que pode estar muito próximo. Por quê? E por que a descoberta mais incrível da história da humanidade pode ser tão terrível? No momento em que você aprecia um café aromático e abre o YouTube para assistir a um novo vídeo informativo no canal Hubble, é bem provável que o grande filtro já esteja por perto. Olhando para o vazio brilhante do horizonte noturno e pensando: o que, segundo as estimativas mais modestas dos cientistas, para cada grão de areia nas praias da Terra existem 500 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol e cerca de 100 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Pense nisso enquanto relaxa na beira do oceano. Mesmo que a vida tenha se desenvolvido em apenas um desses planetas e, em apenas um desses corpos celestes, tenha atingido um nível inteligente, então 10 milhões de bilhões de civilizações avançadas deveriam nos cercar no universo. Com certeza, é difícil até imaginar isso agora. Estou certo? Só na Via Láctea deve haver cerca de 100 mil delas, e muitas são bilhões de anos mais velhas do que nós.
Para as pessoas de hoje, esses mundos seriam tão incompreensíveis quanto a civilização do século XXI seria para os cavaleiros medievais. Vamos supor que ao menos um desses mundos tenha atingido o terceiro nível na escala de Kardashev. Isso significa que a civilização poderia muito bem organizar uma expedição com uma nave não tripulada e autorreplicante que, mesmo a uma velocidade muito inferior à da luz, colonizaria a galáxia em 4 milhões de anos. Seriam segundos considerando 1 bilhão de anos. Ao entender isso, é estranho ouvir o silêncio absoluto nos radiotelescópios. Onde estão todos? Estamos sozinhos nessa celebração da vida? Qual a relação do grande filtro com isso? Vamos por partes. Perguntas. São elas que estão na base do famoso paradoxo de Fermi. A discussão desse problema por cientistas modernos lembra tentativas de pensadores antigos de definir a forma da Terra, entender o sistema solar e pensar se o metal atrai raios. O nível de primitividade é praticamente igual. Pense no desenvolvimento da vida no planeta como uma escada. O primeiro passo foram as reações químicas que originaram as células vivas. O segundo degrau é o desenvolvimento dos organismos, cuja organização foi se tornando gradualmente mais complexa e a diversidade de espécies aumentou. O terceiro degrau é o aparecimento de um ser com inteligência em evolução, que aos poucos virou a espécie dominante. Mais alguns degraus acima, e esse ser desejou deixar o planeta que o havia nutrido. É exatamente nesse degrau que nós nos encontramos agora. Qual será o próximo estágio da civilização? A resposta é lógica: a colonização do sistema solar e o avanço além dele. O resultado desse processo é alcançar o nível de uma civilização galáctica. É perfeitamente possível que esse algoritmo seja universal. Mas então, por que não vemos nem ouvimos ninguém? Provavelmente há um obstáculo sério que dificulta a transformação em uma civilização desse tipo. O grande filtro é o que, segundo Robert Hanson, destrói qualquer forma de vida que o encontre. No nosso caso, há duas opções. Ou já fomos filtrados, ou seja, superamos um obstáculo quase impossível, ou o grande filtro ainda está à nossa frente. Na primeira opção, somos uma civilização muito sortuda, exceção à regra. Na segunda, estamos fadados à extinção inevitável. A probabilidade da última opção aumenta quanto mais fácil foi a evolução no passado. O que poderia ter sido o grande filtro para a humanidade? Talvez seja o próprio surgimento da vida. O surgimento do vivo a partir do não vivo é um fenômeno extraordinário. O segundo desafio é a evolução da vida celular para organismos complexos. Nesse passo ocorreu um evento muito incomum e, até onde sabemos, isso aconteceu apenas uma vez. Uma célula primitiva predadora engoliu outra célula, mas em vez de comê-la, formou uma aliança com ela. Assim, ela começou a interagir com o ambiente externo. Essa união aleatória de células levou ao surgimento de leões majestosos, aves com plumagem vibrante, pessoas que leem ficção com entusiasmo e sonham com as vastidões do espaço. A inteligência traz felicidade e desgraça. Graças a ela, a humanidade percorreu em 200 mil anos um caminho espinhoso desde o pau de cavar até o computador. Mas o cérebro é um luxo caro para o organismo por causa do seu alto consumo de energia. O avanço único da evolução, permitindo que só o ser humano superasse outras espécies, pode ser justamente esse desafio decisivo. Pense só, cada animal no planeta é feito dessas células. Talvez existam bilhões de planetas na Via Láctea cobertos por bactérias, mas em nenhum desses planetas, exceto o nosso, foi alcançado o nosso nível de inteligência. Mas e se o grande filtro ainda estiver à nossa frente? Isso indica que o obstáculo será muito maior que os anteriores, e pelo silêncio dos radiotelescópios, ninguém conseguiu superá-lo. Não é uma grande catástrofe, pois depois dela é possível se recuperar, mesmo que a humanidade retroceda séculos. É algo muito mais perigoso e fatal. O que mais desanima é a hipótese de que, assim que uma espécie entra no caminho para se tornar uma civilização intergaláctica, ela está condenada. Os cientistas tendem à hipótese da autodestruição. Uma civilização avançada pode fazer isso de várias maneiras. Guerra nuclear global, tecnologias fora de controle, nanosfera,
engenharia genética, medicina, criação de um supermicróbio indestrutível, cibernética, inteligência artificial que mata seus criadores. Um experimento científico mal sucedido que pode destruir a camada atmosférica. Qualquer espécie que atinja um nível elevado, provavelmente de forma involuntária, tornará o planeta inabitável em 100 de 100 casos. Vamos torcer para que aventuras desse tipo não aconteçam com a gente. E ainda assim, se o filtro estiver à nossa frente, nossas chances são muito ruins. Por isso, encontrar vida fora da Terra pode ser assustador. Quanto mais comum for a vida no universo e quanto mais desenvolvida e complexa ela for, mais provável é que o grande filtro esteja à nossa frente. Bactérias são uma má notícia. Animais pequenos são ainda piores. Vida inteligente é motivo para pânico. As ruínas de civilizações alienígenas antigas são assustadoras. A melhor opção para nós agora é que Marte seja estéril, os oceanos de Europa sejam desprovidos de vida e os vastos braços da Via Láctea escondam apenas oceanos vazios banhando continentes mortos. Qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja parecida conosco? Mas isso depende de quantos planetas orbitam na zona habitável ao redor de suas estrelas, onde a água pode existir em estado líquido. Como estrelas variam em tamanho e composição, cada sistema tem uma zona habitável única, exigindo cálculos precisos para localizá-la. Então, neste momento, realmente a ausência de notícias é a melhor notícia para os terráqueos. Bem, é isso sobre o assunto. Ficamos muito felizes em ver vocês se alegrando, amando e descobrindo coisas novas. O canal Hubble terá prazer em ajudar nisso. E para isso, basta deixar um super like neste vídeo, clicar no botão de se inscrever e esperar pelo próximo episódio. Ele vai sair em breve. Bem em breve mesmo. Nos confins do Sistema Solar, orbita um objeto que recebeu o nome da deusa grega da discórdia. O nome parecia profético, já que as discussões em torno desse corpo celeste não cessam há muitos anos. Eris é considerado o objeto que causou a rápida expulsão de Plutão do grupo dos planetas. Como se desenvolveu essa intriga de proporções cósmicas? Hubble! 136.199. Eris foi descoberta na noite de 5 de janeiro de 2005. Os nomes dos astrônomos que viram seu brilho avermelhado pela primeira vez: David Rabinowitz, Michael Brown e Chadwick Trujillo. Você pode perguntar, o que há de notável nisso? Todos os dias são descobertos muitos novos objetos. E você estaria enganado. Aqui é um caso especial. Pela primeira vez desde Plutão, um corpo celeste desse porte foi descoberto no Sistema Solar. Em segundo lugar, até o momento, este é o planeta anão mais massivo e mais distante já descoberto relativamente próximo da nossa estrela. Logo após sua descoberta, os astrônomos se viram envolvidos em uma discussão sobre se Eris poderia receber o status de planeta e se tornar o 10º da lista. A questão foi inesperadamente resolvida na reunião da Assembleia da União Astronômica Internacional, realizada em Praga em 2006. Foi exatamente nela, em 24 de agosto, que foi aprovada uma definição revisada, permitindo identificar um objeto como planeta ou removê-lo completamente dessa lista. Após a histórica Assembleia, foi exatamente isso que aconteceu com Plutão. Eris, sem querer, ajudou na implementação de uma decisão já debatida há muito tempo. Agora, ambos são considerados planetas anões. Após isso, as discussões sobre a polêmica deusa não só continuaram, como também aumentaram. Já que os cientistas não conseguiam chegar a uma decisão comum, como nomear o objeto recém-descoberto? Além de Xena, seu nome original, foram sugeridas as seguintes opções: Perséfone, Proserpina, Laila e até mesmo Ymir, que era o nome de um gigante mítico escandinavo. Os dois primeiros nomes foram rejeitados de imediato, pois já são de asteroides. O nome Eris foi finalmente aprovado, embora, pela tradição, o nome Perséfone de personagens da mitologia grega seja usado para os planetas tradicionais do Sistema Solar. Mas aqui, os cientistas decidiram se afastar da convenção usual. Vamos deixar de lado as discussões científicas e olhar com mais atenção para esse mundo distante. O planeta anão está, em média,
a 68 unidades astronômicas do Sol. Isso equivale a cerca de 10 bilhões de quilômetros. Mas considerando sua órbita altamente alongada, podemos observar um fenômeno incomum. No afélio, Eris se afasta ao máximo de sua estrela-mãe, chegando a quase 97,6 unidades astronômicas, ou 14,6 bilhões de quilômetros. E no periélio, se aproxima a 38,5 unidades astronômicas, ou 5,7 bilhões de quilômetros. A última vez que Eris esteve próxima de nós foi em 1977. Em 2012, o planeta estava a 96 bilhões de quilômetros do Sol, e até o momento, continua se aproximando da nossa estrela. Agora, a luz solar precisa viajar por 12 horas para aquecer modestamente a superfície do corpo celeste divino. Eris atingirá o ponto mais próximo do Sol em sua órbita no ano de 2258. No total, sua trajetória ao redor do nosso astro leva longos 5 séculos, com mais meio século de sobra. O que é esse objeto, afinal? O primeiro problema que aguardava os astrônomos eram as tentativas frustradas de pesar e medir o tamanho desse planeta caprichoso. Eris está muito distante, e os dados sobre o diâmetro do planeta anão variavam de acordo com a fonte, de 2.400 até 2.600 quilômetros. No final, em 6 de novembro de 2010, foram feitas as medições indiretas mais precisas, que resultaram em 2.326 quilômetros. Acontece que Eris é um pouco menor que Plutão. O diâmetro dele tradicionalmente varia entre 2.370 até 2.390 quilômetros. Provavelmente esses dados serão corrigidos diversas vezes e o maior será definido com o tempo. O peso de Eris foi determinado com precisão. A massa do planeta é um pouco maior do que a de seu vizinho distante, Plutão, 1,67 vezes 10 elevado a 22 kg. A próxima controvérsia envolvendo o inquieto planeta dizia respeito à duração de seu dia. Os cientistas determinaram a órbita de Eris ao redor do Sol em 561 anos, mas por muito tempo não chegaram a um consenso sobre a duração do dia no planeta. Inicialmente, acreditava-se que seu dia durava 8 horas. Um ano depois, os astrônomos mudaram de opinião e aumentaram sua duração para 5 dias terrestres. Os dados mais recentes fixaram esse valor em 26 horas. O dia e a noite em Eris duram 2 horas, 2 a mais que na Terra. Como é o clima no planeta distante? Como era de se esperar, lá é terrivelmente frio. No afélio, a temperatura chega a menos 254 graus Celsius, o que se aproxima do zero absoluto. Mas quanto mais perto Eris se aproxima do Sol, mais confortáveis ficam as condições. Na verdade, aceitáveis mesmo só para extremófilos, e olhe lá. Mas ainda assim, no ponto máximo de aproximação com o nosso astro, o planeta vai esquentar até menos 230 graus Celsius. Eris é um corpo gelado, coberto por rochas, neve de metano e gelo de etileno. No periélio, o planeta anão forma uma camada atmosférica temporária, causada pela liquefação dos gases congelados. Isso indica que, com certo grau de cautela, pode-se supor a existência de variações meteorológicas por lá. Foi calculado que uma atmosfera enevoada de metano envolverá Eris em 2 séculos e meio. Há mais uma novidade sobre esse misterioso corpo celeste. É possível que sob sua superfície exista um enorme oceano interno. Alguns astrônomos chegam a essa conclusão com base no processo de decaimento radioativo. O planeta não gira sozinho. Ela tem um satélite localizado a uma distância de 37 mil quilômetros, chamado de Disnomia, nome da filha da deusa grega da discórdia. Será que Eris é a única com status de planeta anão? Ah, não. No sistema solar, atualmente há muitos candidatos para esse posto. A União Astronômica Internacional, além de Eris, reconheceu como tal Ceres, Plutão, Almeia e Makemake. Mas acredita-se que existam várias vezes mais objetos semelhantes. Infelizmente, não poderemos ver quando Eris se aproximar mais do Sol. Mas em 2032 está previsto o lançamento de uma sonda automática, uma estação que, após um quarto de século, poderá alcançar as proximidades do planeta anão,
e a humanidade poderá observá-lo pelos olhos da sonda. Falta bem pouco tempo. Vamos nos armar de paciência e esperar. É possível imaginar o infinito? É natural o ser humano imaginar vividamente o que pode comparar ao que já viu. Por exemplo, a altura das montanhas pode ser comparada à de arranha-céus e torres. E as características de cor dos objetos, expressas por adjetivos como cereja, lilás, berinjela, a mente automaticamente associa com as frutas e vegetais mencionados. Em resumo, o princípio é claro. Então, repetimos a pergunta: é possível imaginar o infinito? A resposta é banal. A mente humana não é capaz disso, pelo menos não completamente. Um dos objetos reais que mais claramente ilustram o conceito de infinito é, sem dúvida, o local onde tudo o que existe está contido, o universo. Mas será que ela é finita, afinal? Vamos começar pelo básico, sem pressa na resposta. Em essência, a Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea, milhões de outras galáxias e, claro, nós mesmos, habitamos o epicentro de uma onda explosiva que dura quase 14 bilhões de anos. Com base nas observações da radiação eletromagnética emitida por galáxias distantes e próximas, astrônomos concluíram há muito que objetos visíveis se afastam constantemente uns dos outros. Não importa em que parte do universo o observador esteja, o efeito é sempre o mesmo. Em todo lugar, a teia de estrelas vai se afastar dele em diferentes direções, como uma rachadura em um para-brisa quebrado. Existe algum limite para a expansão dessa incrível bolha chamada universo? É possível. Mas preste atenção ao seguinte ponto. Nós vemos os objetos graças à luz que eles emitem. Ou seja, os astrônomos terrestres só conseguem observar aquelas estrelas da galáxia cujos raios conseguiram chegar até nós. Agora, pense bem, se o universo fosse finito e não muito grande, nós veríamos não apenas a luz que vem diretamente em nossa direção, mas também aqueles raios que, dando a volta no universo, retornaram de volta. Em outras palavras, nós observaríamos imagens duplicadas dos mesmos objetos. Aliás, as analogias que são usadas em relação ao universo em expansão são as que mais induzem a humanidade ao erro. Por exemplo, muitas vezes, para facilitar a compreensão, o macrocosmo é comparado a uma massa fermentada na qual as passas representam as galáxias que se afastam umas das outras a cada instante. Ou com formigas que correm rapidamente em direções diferentes pela superfície de uma bola de praia que está sendo inflada. Essas imagens levam a associações subconscientes de que o universo é uma enorme esfera, que não possui uma borda claramente definida. Mas, mesmo assim, seu espaço possui um determinado volume e, no final das contas, é finito. A única vantagem que essas analogias trazem é o entendimento de uma verdade simples. O macrocosmo é um tapete espacial sobre o qual os objetos repousam relativamente imóveis. Portanto, não são as galáxias que se movem, e sim o próprio espaço. O espaço está se expandindo continuamente. Vamos olhar para a questão de outro ângulo. Se não conseguimos imaginar algo, isso não significa que isso não exista. O nada existe. Suponhamos que o universo realmente tenha limites. E o que existe além desses limites? Vazio? A fumaça branca da casa silenciosa? O universo vizinho? Essas perguntas ainda vão atormentar grandes pensadores e cidadãos comuns por muito tempo, talvez para sempre. Pensamentos parecidos também ocorreram aos sábios da antiguidade. Por exemplo, Titluk-Rezikar, em sua famosa obra sobre a natureza das coisas, falou de forma inequívoca sobre a infinitude do universo, considerando isso um fato óbvio que não necessita de provas. Mas que se dane a filosofia, o que a astronomia diz sobre essa questão? Do ponto de vista da ciência moderna, a finitude do universo depende do índice de densidade crítica da distribuição da matéria. Esse parâmetro está no valor de 1 sobre 10.000 da massa de um próton por centímetro cúbico de matéria. Se a densidade ultrapassar o limite crítico, com base nos postulados da teoria da relatividade, pode-se concluir que o universo é finito.
Esse indicador demonstra que o espaço é fechado sobre si mesmo. Caso contrário, quando a densidade média da matéria é menor que a crítica, fala-se sobre a infinitude do macrocosmo. Essa teoria é excelente, mas quais são as observações reais dos astrônomos? Você vai rir, mas a densidade da matéria no universo neste momento é praticamente igual à crítica. Ou seja, a questão sobre a limitação do espaço da nossa casa comum ainda permanece em aberto. E aqui há duas opções: ou os cálculos estão completamente errados por falta de informação, ou a existência está claramente rindo de nós. Quanto mais fundo olhamos nas profundezas do cosmos, mais antigas camadas do universo observamos. O telescópio Hubble registrou a região mais distante do macrocosmo. Ao analisar a imagem, os cientistas descobriram que as galáxias nessa região ancestral são muito jovens. Pela lógica, se olharmos ainda mais longe, podemos ver as primeiras estrelas e nuvens de gás. E o que vem depois? Átomos neutros, plasma ionizado, prótons livres e nêutrons. Se fosse curioso sobre o que veio antes, o observador veria manchas espontâneas de antimatéria e matéria, gluons e quarks dispersos. Pronto, daqui não dá mais para passar. Diante de nós está o tijolo universal como um ponto de singularidade em chamas infinitas. Mas ainda assim, se os arqueólogos do espaço, com um esforço incrível, conseguissem levantar o véu do tempo, então, milissegundos antes do Big Bang, eles veriam o espaço se contorcendo em convulsões, se expandindo rapidamente. Para onde foram as civilizações extraterrestres? Por que o espaço está em silêncio? Onde estão todos? É exatamente assim que os cientistas do mundo inteiro exclamam de forma histérica, enquanto apenas os ufólogos riem discretamente. Eles se comunicam todos os dias com humanoides. Falando sério, realmente o nosso planeta está envolto em um estranho silêncio. Ninguém jamais tentou entrar em contato conosco ou ao menos insinuar sua existência. Será que somos tão desinteressantes para as civilizações extraterrestres? Deixemos os complexos de lado e foquemos na terminologia. O que é uma civilização extraterrestre? São comunidades inteligentes que surgem fora da Terra. A existência delas não foi comprovada, mas é estatisticamente provável. Com a ajuda do olho que tudo vê do Kepler, foi determinado que mais de 500 milhões de planetas, apenas dentro dos limites da Via Láctea, podem ser habitáveis. Surge uma pergunta no espírito de Enrico Fermi. Mas então, onde estão todos eles? Será que somos tão únicos assim? O paradoxo de Fermi permite diversas interpretações. Apresentamos a vocês as 8 principais razões que explicam esse estranho e inquietante silêncio que preocupa os terráqueos. O mínimo crítico. Vamos começar pelo mais simples. Civilizações extraterrestres existem, mas são muito menos numerosas do que pensamos. Por causa das enormes distâncias cósmicas, não conseguimos nos comunicar nem nos encontrar. Vamos supor que não sejam milhões, mas centenas. O período de busca deve ser limitado a 1000 anos. Sinalizamos nossa existência só há um século. E devemos levar em conta a redução automática da potência dos sinais de rádio. Fica claro que, nos vastos domínios do universo, almas afins não estão destinadas a se encontrar. Pelo menos não nesta vida. Foi calculado que, só nas vastidões da Via Láctea, podem existir cerca de 200 civilizações despercebidas umas pelas outras. Filtragem rigorosa. A teoria do grande filtro foi apresentada em 1996. Seu autor, Robin Hanson, criou essa hipótese especificamente para explicar o paradoxo de Fermi. A grande maioria prefere ficar em seu próprio planeta aconchegante do que explorar as vastidões do universo. Aliás, neste ponto também incluímos formas de vida primitivas que, em princípio, são incapazes de entrar em contato. Hackers avançados contra novatos. Esta opção é o oposto das anteriores. Estamos tão atrasados no desenvolvimento que raças alienígenas não têm interesse em nos contatar, pois não ganhariam nada útil dessa comunicação. Nossos meios de comunicação são antigos, nossos princípios morais estão irremediavelmente ultrapassados e nossas tecnologias são pré-históricas. No
Nunca converse com os personagens. Se supormos que uma civilização super desenvolvida criou uma simulação do universo para entretenimento ou outros fins, então podemos dizer com tranquilidade: a realidade não passa de uma ilusão. Não tenha pressa em parar de assistir, essa explicação para o paradoxo de Fermi faz sentido. Ideias parecidas já foram ditas por Platão e Aristóteles, que de burros não tinham nada, se é que me entende. Segundo os cientistas modernos, podem existir muitos cenários de simulação, mas o principal objetivo de qualquer jogo de computador é acumular riqueza e alcançar o máximo de conforto. Ou seja, o sentido está no egoísmo, não na misericórdia. Estas são as recomendações de Robin Hansen para quem acredita viver em uma simulação. Pergunte aos Illuminati. Esta explicação deve agradar quem acredita que somos governados por maçons ou Illuminati. Então mire mais alto. Eles não estão sozinhos, mas se comunicam regularmente com civilizações avançadas para receber instruções dos governantes da Confederação Intergaláctica, mas o fato desse contato é cuidadosamente escondido dos simples mortais. Observadores independentes. Talvez outras civilizações nos vejam, mas não têm pressa em entrar em contato. Por quê? Por receio de que terão que compartilhar recursos que já são escassos no universo. Eles também podem se disfarçar de várias formas para evitar atenção indesejada. Por isso, a insistente autopromoção da humanidade no espaço não é uma atividade segura, como alertou Stephen Hawking. Para onde foi o coelho? É uma pena que a humanidade não possa, como Alice do conto de Carroll, olhar até o fundo do inferno, no coração de um buraco negro. Talvez seja lá que acharemos a resposta para a nossa pergunta: onde estão todos eles? Cientistas provaram que dentro de buracos negros, especialmente grandes, pode haver um lugar onde o espaço é indistinguível do nosso, o que significa que podem existir planetas lá, girando ao redor do centro da singularidade, em órbitas complexas e fechadas, como ao redor do Sol. E finalmente, continuando o tema da singularidade, pode-se supor que uma inteligência alienígena já atingiu um nível tão alto de progresso tecnológico que se perdeu na infinidade do desenvolvimento contínuo e perdeu o interesse pelo que acontece ao seu redor. Em outras palavras, se auto-isolou. Isso pode acontecer após o surgimento de uma inteligência artificial superpoderosa ou um aumento abrupto e significativo dos recursos do cérebro humano por meio de biotecnologias. Existem limites que nunca seremos capazes de superar? Existem lugares que não conseguiremos visitar por mais que tentemos? Acontece que eles realmente existem. Mesmo que consigamos voar em naves espaciais, ainda assim continuaremos presos na nossa pequena ilha no universo. Como isso é possível? E até onde podemos viajar? Vivemos em uma região bastante tranquila da Via Láctea, numa galáxia que se estende por 100 mil anos-luz. Ela é composta por bilhões de estrelas, nuvens de poeira estelar, matéria escura, buracos negros e planetas. No centro dessa galáxia existe um buraco negro supermassivo. Com o desenvolvimento atual da ciência, uma viagem até as estrelas mais próximas levaria milênios, então nossa galáxia tem dimensões impressionantes. Mas a Via Láctea não está sozinha. Junto com a galáxia de Andrômeda e galáxias anãs, nós fazemos parte do grupo local. Essa região do universo tem um diâmetro de 10 milhões de anos-luz, e é apenas um dos centenas de grupos de galáxias no superaglomerado Laniakea, que por sua vez é um dos milhões de superaglomerados no universo. Então, vamos supor que no futuro a humanidade não se autodestrua nem seja exterminada por alienígenas e consiga desenvolver transporte intergaláctico de acordo com o entendimento atual da física. Até onde o ser humano chegaria nesse caso? Teoricamente, poderíamos chegar até os limites do grupo local. Mas esse grupo representa apenas 0,01 bilionésimo de % do universo observável por nós. Só pense nesse número. Estamos limitados a um território de 1 bilionésimo de %. Só a ideia de que existe um limite para nós
e que há um espaço tão imenso ao nosso redor que nunca poderemos visitar, é um pouco assustadora. Por que não conseguimos ultrapassar esses limites? Isso ocorre pelas características do vazio. O vácuo do universo não é realmente vazio, ele possui uma energia própria. Em pequenas escalas, ocorrem interações constantes entre partículas e antipartículas, que estão continuamente surgindo e se aniquilando. Agora, vamos voltar no tempo 13,8 bilhões de anos atrás, quando a matéria do cosmos era um completo vazio, logo após o Big Bang. O universo observável expandiu-se do tamanho de uma ervilha para trilhões de quilômetros em frações de segundo. Essa expansão repentina do universo foi tão rápida que todas as flutuações quânticas também se expandiram, e todas as distâncias subatômicas se transformaram em distâncias galácticas. Após a expansão, a gravidade começou a atrair as regiões umas para as outras. Com o tempo, as regiões mais densas do universo se agruparam em conjuntos de galáxias como o nosso. Só os objetos do grupo local estão ligados por essa gravidade. Mas por que não podemos simplesmente voar até a ilha galáctica vizinha? As dificuldades estão na matéria escura. Cerca de 6 bilhões de anos atrás, a energia escura tomou conta de tudo. Ela é a causa invisível e o acelerador da expansão do universo. E a ciência ainda não sabe o que faz a energia escura existir, mas podemos observar claramente seu efeito. Ao redor da nossa galáxia existem muitos objetos diferentes, mas todos esses objetos não estão ligados ao nosso grupo local. Por isso, quanto mais o universo se expande, mais distantes de nós ficam as outras ilhas. A energia escura está afastando de nós todo o universo. E em breve, outros grupos se tornarão inacessíveis para nós. Já hoje, o grupo de galáxias mais próximo está a milhões de anos-luz de nós. E todas elas estão se afastando a uma velocidade tal que nunca poderemos alcançá-las. Enquanto estivermos nos afastando, o grupo local vai se contrair e, eventualmente, se transformará em uma enorme galáxia elíptica chamada Andrômeda Láctea. E isso acontecerá em apenas alguns milhões de anos. Em algum momento, as galáxias fora do grupo local estarão tão distantes de nós que simplesmente não poderão ser vistas. E alguns fótons que ainda conseguirem chegar até nós estarão tão distorcidos que será impossível reconhecê-los. O universo sumirá da nossa visão. E em todas as direções, só poderemos ver uma escuridão infinita. As pessoas do futuro distante vão pensar que, além delas e de sua galáxia, nada mais existe. Eles só verão um vazio infinito e escuridão. Essas pessoas vão pensar que o universo é estático e que nada acontece nele. Eles não verão as radiações cósmicas e não saberão sobre o Big Bang. Eles simplesmente não terão as oportunidades que nós temos agora. A galáxia formada pela fusão da Via Láctea com Andrômeda será uma ilha na escuridão, que lentamente é engolida pela treva. E mesmo assim, o grupo local inclui trilhões de estrelas. Estudar nossa galáxia pode levar mais alguns bilhões de anos, e isso é suficiente para a nossa civilização. Cada vez mais aparecem informações na internet sobre um misterioso planeta X. É assim que chamam o planeta Nibiru, que, segundo previsões, deve colidir com a Terra, resultando no fim do mundo. Esse cenário, como se sabe, não é novo. Já previram cataclismos várias vezes. A última vez que uma suposição dessas foi feita foi em agosto de 2018. Mas como podem ver, felizmente, isso não aconteceu. Atualmente, não há colisões planetárias sendo observadas, embora os cientistas acreditem que, há alguns milhões de anos, esse fenômeno era bastante comum. As colisões planetárias influenciaram por muito tempo todo o sistema solar e até planetas além dele. Supõe-se que Urano tenha sido vítima de uma grande colisão. Milhões de anos atrás, um objeto com pelo menos o dobro da massa da Terra colidiu violentamente com o jovem Urano. Segundo os pesquisadores, a colisão catastrófica foi tão forte que provocou um grande deslocamento do eixo de Urano. Essa teoria explica por que o planeta tem uma inclinação axial de quase 98 graus, o que é bastante dramático em comparação com outros planetas do Sistema Solar. Felizmente, Urano conseguiu manter a maior parte de sua atmosfera
que os cientistas estudam até hoje. Mas nem todas as massas planetárias sobrevivem a colisões de tal magnitude. Supõe-se que a Terra esteja no centro de uma colisão catastrófica que destruirá o planeta. A hipótese dos grandes impactos sugere que um objeto do tamanho de Marte começou a se mover em direção à Terra há mais de 4 bilhões de anos. Felizmente, ele colidiu com o nosso protoplaneta e se fragmentou em pedaços menores. Segundo a teoria, os fragmentos e detritos da colisão foram lançados na órbita da Terra e, após milhões de anos, formaram a Lua. Especialistas avaliam que esse processo ocorreu há muito tempo. Existem exemplos de casos de colisões planetárias que aconteceram muito antes. Segundo os cientistas, nos últimos milhares de anos, 2 planetas que orbitavam uma estrela jovem participaram de uma colisão catastrófica. Como resultado da colisão, o planeta menor se despedaçou em fragmentos de rocha vaporizada e metais que se espalharam pelo espaço. Esse choque aconteceu há relativamente pouco tempo em termos astronômicos. Alguns destroços ainda permanecem no espaço, o que foi comprovado por dados registrados em 2009 pelo telescópio espacial Spitzer da NASA. O telescópio permitiu detectar vestígios de monóxido de silício gasoso, resultado da evaporação da crosta planetária. Na opinião dos cientistas, essa descoberta permite sustentar a hipótese do impacto gigante. Então, será que a história pode se repetir? Será que algum planeta pode algum dia colidir com a Terra? Cientistas consideram isso improvável. Como isso não ocorreu durante as frequentes colisões planetárias, agora, com o sistema solar estável, também não deve ocorrer. Além disso, os astrônomos garantem que, graças às tecnologias modernas e aos equipamentos avançados, eles podem prever possíveis colisões com décadas de antecedência antes do impacto previsto. Portanto, será possível evitar a catástrofe. Portanto, pode-se afirmar com confiança que a humanidade não precisa se preocupar com o fato de que o planeta X destruirá a nossa existência. Mas ao menos não nas próximas décadas. E se o governo cobrisse seus custos de vida, você continuaria trabalhando? Ou voltaria a estudar? Ou não trabalharia mais? O que você faria então? Esse princípio é chamado de Renda Básica Universal, ou RBU, e isso nada menos que a estratégia social mais ambiciosa do nosso tempo. Em 2017, a ideia da renda básica está ganhando força em todo o mundo. Os primeiros programas piloto já foram lançados e um número crescente de países está considerando a estratégia da renda básica universal como uma alternativa aos benefícios sociais. Como isso vai funcionar? E quais são os principais argumentos a favor e contra? Por enquanto, as pessoas ainda não conseguem chegar a um acordo sobre o que é a renda básica ou o que ela deveria ser. Alguns querem usá-la para eliminar os benefícios sociais e reduzir a burocracia. Alguns preferem que ela venha se somar aos programas sociais já existentes. Ou até que seja tão alta que trabalhar não seja necessário. Qual renda seria suficiente para se manter acima da linha da pobreza? Para a Rússia, isso é cerca de 20 mil rublos por mês, ou 240 mil rublos por ano. Esse dinheiro não será tributado, e você poderá fazer o que quiser com ele. Nesse cenário, a renda básica universal é uma forma de redistribuir a riqueza na sociedade mantendo o livre mercado. Mas e se simplesmente dermos o dinheiro e as pessoas gastarem o dinheiro em álcool e pararem de trabalhar? Em 2013, o Banco Mundial realizou um estudo analisando exatamente esse fato. Será que as pessoas pobres gastariam o dinheiro recebido em bebidas alcoólicas ou produtos de tabaco? A resposta é simples. Não. Muito pelo contrário. Outros estudos mostraram que quanto mais rica a pessoa se torna, mais álcool e drogas ela consome. O pobre preguiçoso e bêbado é mais um estereótipo do que uma realidade. E quanto à preguiça? Se preguiça e dependência não são um grande problema, por que os atuais benefícios sociais não resolvem o problema da pobreza? Os programas de apoio para pessoas de baixa renda e desempregados geralmente contêm muitas condições, como a participação em cursos, o envio de um determinado número de candidaturas de emprego ou a aceitação de qualquer oferta de trabalho. Não importa se ela é adequada ou como é remunerada. Quão viável é esse modelo do ponto de vista econômico? E quanto à inflação?
A alta dos preços pode apenas trazer tudo de volta ao normal. Como o dinheiro não é criado por mágica ou impressoras, ele precisa vir de algum lugar. Isso é mais redistribuição de recursos do que criação de novos. Portanto, não há inflação. Certo, mas como vamos pagar por isso? Não há resposta certa, pois o mundo é diverso demais. Quão bem esse lado está provido de recursos? O que é mais valorizado lá? É politicamente aceitável aumentar os impostos ou reduzir os gastos com defesa? Quantos programas sociais foram implementados e qual a eficácia deles? Cada país segue seu caminho para a renda básica universal. A maneira mais simples de financiar a renda básica universal é eliminar todos os outros benefícios e usar os recursos liberados para pagá-la. Isso nos livrará de muitos serviços públicos, economizando dinheiro. Por outro lado, cancelar esses benefícios pode piorar a situação de muitas pessoas. Se a meta é apoiar todos, alguns programas ainda serão necessários, já que pessoas e países são diferentes. A outra opção é aumentar os impostos, especialmente para os muito ricos. Na Rússia, houve grande crescimento econômico, porém apenas alguns % da população ficaram com a maior parte dos benefícios. A desigualdade de renda cresce rápido e muitos defendem uma distribuição mais justa dos benefícios para manter a paz social. Isso pode incluir impostos sobre operações financeiras, capital, terras, emissões de carbono ou até mesmo sobre robôs. Não é certo que a renda básica universal seja cara. De acordo com um estudo recente, uma renda básica universal de 20 mil rublos na Rússia pode, na verdade, aumentar significativamente o PIB anual, pois permitirá que os mais pobres gastem mais e aumentem a demanda geral. E quanto aos que fazem o trabalho sujo? Quem vai trabalhar no campo, rastejar pelo esgoto e carregar móveis? Se não for vital para sobreviver, as pessoas ainda farão trabalhos pesados, chatos e insatisfatórios? A renda básica universal pode dar recursos para exigirem melhores salários e condições de trabalho. Os ricos ficarão mais ricos, os pobres não irão a lugar nenhum. Mas podemos livrar grande parte da população do medo, sofrimento e pânico existencial. Melhorar a vida dos pobres pode ser uma tática econômica inteligente. Para alguns, isso não basta. Eles defendem uma renda básica universal capaz de assegurar padrão de vida de classe média. Em 2016, apenas 33% dos trabalhadores russos estavam interessados e satisfeitos com seu trabalho e salário. 16% estavam claramente infelizes. E os outros 51% apenas estavam no local de trabalho. Será que 67% das pessoas parariam de trabalhar se pudessem? Seria injusto retratar o trabalho apenas como uma rotina. O trabalho nos dá ocupação, desafio. Ela nos motiva a crescer, ela nos envolve. Muitos encontram amigos ou parceiros no trabalho. Trabalhamos por status na sociedade, prosperidade e nosso lugar no mundo. Buscamos um propósito e para muitos o trabalho dá sentido à vida. A troca dos programas sociais por um pagamento único dará mais influência ao governo. Embora 20 mil rublos seja um valor razoável para o interior, para as áreas caras das capitais isso é pouco, o que pode levar à saída dos moradores mais pobres e ao aprofundamento da desigualdade entre ricos e pobres. Então, podemos chamar a renda básica universal de uma boa ideia? A resposta é honesta: ainda não sabemos. São necessárias mais pesquisas sobre estruturação e testes piloto. Precisamos definir o tipo de renda básica universal desejado e o que estamos dispostos a sacrificar para isso. O potencial é enorme. Essa talvez seja o modelo mais promissor de erradicação sustentável da pobreza. Ele pode reduzir seriamente a quantidade de desespero no mundo e nos tornar todos menos irritados.